Bem, amados, então, ficou para essa noite Gênesis capítulo 17. A gente tem andado um capítulo por noite, né? E desde o capítulo 12, hoje já é o 6º capítulo que a gente, na verdade, acompanha a jornada espiritual de Abraão, sua vida cristã, seu relacionamento com Deus. Tem sido bem rico essas reflexões, né? Vou ler daqui, diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostou-se rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que foram comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abrão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei, e também, por meio dela, darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e rei de povos. Abrão prostou-se o rosto em terra, e riu-se, e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar luz com 90 anos? E Abrão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, de Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. Quando terminou de falar com Abrão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos dos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara.
Abrão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Amém? Então, o Senhor aparece de novo. Aparece de novo aqui aos seus 99 anos de idade, né? Para falar, para direcionar, para confirmar, para ampliar sua promessa, né? Promessa essa que, pelo que a gente leu e parece o registro bíblico, Abraão já considerava até cumprida, né? Nessa versão da NVI diz: permita que Ismael seja meu herdeiro. Acho que a versão revista e atualizada diz: eis Ismael diante de ti, né? De qualquer forma, o que Abraão está dizendo naquele momento é: meu filho já tem 13 anos, né? Eu já tenho descendente agora. Meu descendente não vai ser mais o meu servo Eliezer. Agora eu já tenho descendente, né? E na verdade Deus passa por cima disso, né? E diz que ainda tem uma promessa. Bem, é uma pergunta que me veio agora, né? Como fazer com promessas que nós achamos que já estão cumpridas? Pelo menos aos nossos olhos. Parecia que a questão estava mais ou menos resolvida, né? Aquilo que ele havia escutado já estava ok, e o filho que ele tanto queria já estava ali diante dele com 13 anos, né? Então, aparentemente, as coisas já estavam arrumadas. E eu queria ouvir assim de vocês o que os irmãos entendem, o porquê no versículo 1 Deus se apresenta dessa forma, de uma forma diferente das demais 3 vezes. Vou pedir até para alguém ler em outra versão. Quem pode ler o versículo 1? Numa versão que não seja NVI. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito. Então Deus apareceu a Abrão e a Escritura registra: e Deus disse, né? E Deus só diz aquilo que verdadeiramente é importante, fundamental, prioritário. Deus não lança palavras, né, ao vento. E ele começa esse encontro dizendo para Abrão que ele era o Deus Todo-Poderoso. Por que os irmãos acham que Deus se apresentou dessa forma a Abrão, visto que das outras 3 vezes ele não se apresentou assim? O que vem no coração?
que você acha que Deus estava querendo dizer isso, Abraão? Porque ele tinha 100 anos e a mulher dele tinha... Eu também acredito que seja por aí. Eu acredito que seja por aí e tenha um outro ponto também. Nem Abraão e nem Sara de fato, né? Nem Abraão e nem fato de Sara, perdão, nem Abraão nem Sarai, né? Antes disso, sabiam que é o Todo-Poderoso, né? Fato é esse que eles entenderam ao longo daqueles anos, como a gente estudou na quarta-feira passada, né? 24 menos 13 aí, que aquela era a melhor forma de cumprir a promessa que Deus havia prometido, né? Nesse ponto da Escritura, em Gênesis 17, Deus realmente pela primeira vez menciona que esse filho ia ser de Sarai. Até esse momento Deus não havia falado apenas com Abraão o tempo todo. E eu relembro que quarta-feira passada, quando a gente estava compartilhando, a gente estava estudando isso e percebendo que, né, foi um jeito que a gente na verdade não estava justificando a atitude de Sarai, mas estava tentando compreender e entender o motivo que levou ela a fazer aquilo, né, de tentar resolver aquele problema dentro das próprias condições ou das opções que eles tinham para resolver, né? Então, assim, resolver os problemas dentro das nossas condições ou dentro das nossas possibilidades confronta um pouquinho com essa expressão todo-poderoso. Porque poderia falar assim, eu sou um Deus poderoso. No caso, poderia passar a segurança para Abraão, né? Vamos colocar aqui, segurança. Mas você pode passar segurança para alguém encorajando uma pessoa, né? Falando para ela algumas verdades, e você pode não, olha, cara, tal e tudo, e você tentar deixar aquela pessoa segura. Outra coisa é quando uma pessoa quer mostrar a outra quem ela é. Vou dar um exemplo simples assim, um exemplo mais simples. Aqui na Terra, acho que fica mais claro. Vamos supor que tivesse aqui, sentado naquela cadeira ali, uma pessoa que a gente não soubesse quem é, sentou ali, né? Terminou o estudo e tal. E a gente falou assim, pô, estamos precisando resolver o problema do esgoto ali na rua e tal, e a gente está conseguindo, está 6 meses e tudo e tal, terminamos e tal, estamos conversando, batendo um papo e tal, daqui a pouco a pessoa fala assim, ó, eu resolvo. E você resolve como? Eu estou aqui, a gente quer 6 meses, é uma luta, você não imagina, já fui lá, já dei entrada na Rio Água, já fiz isso, eu resolvo. Não, aqui, pô, eu já estou com o processo, eu resolvo, sou esposa do governador. Opa, calma aí, não, você resolve, desculpa. Então, assim, só que a gente não sabia quem aquela pessoa era. Até aquele momento, aquela pessoa se apresentou como uma pessoa. Até aquele momento, Deus era só mais um Deus. Porque lembra de onde Abraão saiu, era uma cultura politeísta, eles serviam vários deuses. Então, naquele momento da história ali, eu não estou falando que Deus, só para corrigir, mas eu estou falando que Deus é mais um Deus. Eu estou falando assim, que nesse momento da história, a percepção que os homens têm de Deus é que ele é mais um Deus frente a tantos deuses que eles serviam. Então, mas na verdade, ele quer o que aqui? Ele quer se revelar. Ele quer se fazer conhecido. Abraão está nesse processo aqui, ó, prosseguindo em conhecer a Deus. Então, ele sabe que esse Deus sustenta ele na fome, ele já sabe que esse Deus cuida dele no meio das brigas dos parentes, ele já sabe que esse Deus dá vitória para ele lutar contra 4 reis, ele já sabe, né,
que esse Deus é poderoso para resolver os conflitos internos da casa dele, quarta-feira passada, né? Então, assim, a cada momento ele está descobrindo que esse Deus pode fazer alguma coisa, mas ele está descobrindo mediante situações que estão acontecendo na vida dele prática. Porque, irmãos, é muito... Às vezes a gente vê alguns irmãos ali dando testemunho, né? Se você pergunta assim, Rafael, você crê que Deus cura de câncer? Creio. Mas eu nunca fui curado de câncer. Tem uma diferença muito grande, né? Você imagina quando sobe uma pessoa ali e fala assim, eu fui curado de câncer. Então, essa setinha que a gente fez aqui, essa pessoa fala assim, não, eu sei que o meu Deus é um Deus que cura câncer. Quando essa pessoa está falando, embora eu possa também dizer isso assim, né? Eu creio, Senhor, que o Senhor faz isso, mas concorda que soa diferente para aquela pessoa? Concorda que, para os irmãos que estão ouvindo, olha, eu creio que Deus ressuscita morto. E de fato Deus ressuscitou o filho dele. Eu posso falar assim também, não, eu creio que Deus ressuscita, mas a declaração daquela pessoa que vivenciou aquilo ali é totalmente diferente. Tem toda uma realidade. Ela não é só uma declaração, é uma experiência. Ela vai te dar detalhes de quando estava morto, quanto tempo ficou morto, ela vai contar tudo. Não é a declaração de que aquilo só é verdade. Ela tem toda uma história dentro dessa declaração que ela está dando a respeito daquele Deus. Então você imagina uma igreja que vive com Deus e uma igreja que fala a respeito de Deus. Olha a diferença. Essa aqui pode falar, vai falar coisas a respeito de Deus. Mas imagina esse povo aqui que vai falar, mas de coisas que eles estão experimentando toda hora, né? Intervenções, socorros. Então eu creio aqui que nesse ponto aqui, né? Na verdade Deus chega para Abraão, né? É uma comparação muito pequena que eu fiz ali, mas é como ele fez assim, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ou seja, não tem limite para mim. Não há impossível para mim. Você não precisaria tentar resolver o seu problema. Eu resolveria. Mas até aquele momento ele não sabe isso. Ele, como a gente, ele não sabe. Ele está caminhando com o que ele sabe. Aí caminha mais um pouquinho, mas a gente não tem como cobrar uma coisa de alguém que ainda não vivenciou aquilo, né? Então, assim, Deus se apresenta dessa forma aqui para ele. E eu fico pensando o que deve ter sido Abraão escutar isso de Deus. Uma coisa é a gente ouvir isso de alguém. Se a gente lembrar ali dos últimos versículos, diz que quando terminou esse encontro, Deus subiu, né? É como fosse uma glória, uma nuvem, uma Shekinah que estivesse ali, e quando terminou aquela conversa, aquele diálogo, aquela comunhão, Deus subiu dali. Então ele teve uma experiência muito forte, concorda, irmão? Vamos botar aqui uma experiência muito forte com Deus. Ou seja, era ele e o Senhor mesmo, numa questão individual, né? E ele ouve isso de Deus. Eu acho que isso vai fazer muita diferença lá, quando ele for levar o filho dele para sacrificar no monte. Assim, há coisas que você vai aprendendo agora para praticar. Algumas coisas a gente aprende e ela tem uma prática imediata. Há coisas que a gente ouve e que vão ser importantes para a gente num futuro próximo. Então Deus chega e fala, ó, pum, estou te falando isso. Você vai precisar saber que eu sou assim. Porque quando você entrar numa circunstância lá na frente, quando você estiver no meio da circunstância, que no meio da circunstância não dá para você sentar, não dá para você ouvir o estudo bíblico, não dá para você ouvir, você vai estar no meio de uma circunstância, você vai precisar lembrar disso que eu te disse hoje aqui. Isso vai fazer toda a diferença nesse momento.
não vai conseguir raciocinar muito, não vai conseguir pensar, não é assim no momento da enchente, do caos. Você não consegue, né? Você não tem muita, mas isso aqui vai ficar gravado, isso aqui vai ficar marcado lá para ele, né? Então Deus aparece para ele, declara isso e diz para ele andar na presença dele. Algumas versões andar na presença dele e ser perfeito, outras andar na presença dele e ser íntegro. Mas vamos botar assim, andar na presença. Olha que coisa interessante. Isso mais tarde vira algo que os profetas professavam muito, como Elias e Eliseu, né? Quando iam declarar alguma coisa, eles diziam, assim como ando eu na presença do meu Deus. É uma expressão parecida assim, não lembro agora de cabeça, irmãos. Mas os profetas costumavam... Deixa eu dar uma parada aqui para fazer uma oração que eu estou sentindo. Senhor, eu te dou graças nessa noite pela tua misericórdia na nossa vida. Senhor, eu quero te agradecer pelo teu sangue derramado naquela cruz. Quero te agradecer, Senhor, porque tu és um Deus que verdadeiramente veio para vencer e venceu. Tu não perdeu nenhuma batalha, Senhor. O Senhor venceu o inferno, venceu a morte. Senhor, o Senhor enfrentou todos os seus inimigos e todos eles foram colocados debaixo dos seus pés. Senhor, como igreja, na verdade, Senhor, nós não declaramos a nossa vitória, nós declaramos a tua vitória, Senhor. Nós queremos nessa noite levantar a nossa voz e declarar que o Cordeiro de Deus venceu. O Cordeiro de Deus, Santo, Todo-Poderoso, veio para vencer e venceu. Despojou principados e potestades, expôs eles publicamente na cruz, tomou a chave da morte e do inferno da mão dele. Senhor, a vitória está nas tuas mãos, Senhor. Todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra foi dado em tuas mãos, Senhor. Por isso nós declaramos nesta noite que o nosso Deus é vitorioso, Senhor. Fazemos menção dessa palavra, meu Deus, que tu és o Deus Todo-Poderoso. E queremos estar livre nessa noite para o Senhor fazer aquilo que o Senhor deseja fazer. Não queremos estar presos, Senhor, à liturgia, a nada, a seu dia do estudo. Queremos dar liberdade para o teu Espírito agir nesta noite com poder, desfazendo as obras do diabo nesta hora, meu Deus, socorrendo o aflito, estendendo a tua mão, meu Deus, para socorrer aquele que está oprimido nesta noite, Senhor. Meu Deus, envia o teu exército sobre este lugar, meu Deus, toma a atmosfera deste lugar, que os teus anjos possam marchar nessa terra, nessa hora, fazendo recuar toda a afronta do inimigo sobre esse lugar, sobre os obreiros deste lugar, sobre os irmãos deste lugar. Senhor, nós levantamos o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nome, essa é a bandeira que nós levantamos nesta noite. A bandeira do teu nome, Senhor, é o teu sangue, sangue vitorioso, meu Pai. Oh, Senhor, abre um canal nesta noite, meu Deus. Abre um canal de mistério nesta noite, Senhor. Meu Deus, porque o nosso propósito aqui não é repetir. Nosso propósito aqui não é ter que fazer alguma coisa forçada. Senhor, tem que se resumir a alguma coisa
Pai, litúrgica, Senhor, não, porque o Senhor desse lugar é o Senhor. E o Senhor faz o que o Senhor quer, como o Senhor quer, a hora que o Senhor quer. Por isso queremos parar nesta hora, Senhor, entendendo que a primazia é tua, a direção é do Senhor, meu Pai. Vai tu à nossa frente, marchando, meu Pai, para realizar os teus propósitos que tu tem nesta noite, Senhor. Oh, porque nós somos limitados, nós somos pequenos, nós não sabemos como fazer, como orar, Senhor, como pregar, nós não sabemos, meu Deus, mas o Senhor é o dono da obra, o Senhor é o Deus da igreja, o Senhor é o Deus todo-poderoso, como falaste com Abraão, Senhor. E nós queremos andar nesta realidade contigo, realidade de poder, meu Pai, de conhecer a tua palavra, mas também de conhecer o teu poder, meu Pai. Ah, Senhor, glórias te dou, meu Deus. Maravilha de Deus. No meio da minha igreja nesta hora, aleluia, levanta a súbia, recanta, sai, como trabalho em guerreiro nesta hora, neste lugar, como visito, levanta a sério, como na sede a música que não estão, levanta a sede, corta lá nesta noite, levanta a sede, sai, como era necessário nesse momento de oração, recua, a sede, sou eu, levando a sede, visitando também os que aqui não se encontram, porque sou Deus de perto, levando a sede, Deus de longe, levando a sede, a coma na sede, desde que liberam agora a minha presença neste lugar, desde uma aviação, levando a sede, de maneira tal, levando a sede, que sairão daqui enriquecidos pela revelação da minha palavra. Aí, levando a sede, ficai com a minha graça, diz o Senhor, levando, lamando, arababacai, no manaio, barababacai. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. 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 Então, Deus Todo-Poderoso. É interessante como Deus usa até as pequenas necessidades e circunstâncias para nos trazer essa compreensão, né? Apesar da gente estar falando Deus Todo-Poderoso, apesar da gente estar lendo, estar compartilhando, estar tentando compreender algo que Abraão recebeu, mas a gente percebe num momento, às vezes assim, inesperado, quando Deus se mostra todo poderoso no sentido de estar muito além até da nossa esfera que nós estamos aqui. Ou seja, estamos aqui, mas havia pessoas necessitadas de socorro imediato e livramento. E esse Deus Todo-Poderoso, né, intervém a fim de socorrer, demandar anjos, entrar em lutas, guerrear. Então, até que ponto nós temos a compreensão do Todo-Poderoso? Até quanto Ele é Todo-Poderoso para nós? Em si, Ele é Todo-Poderoso absoluto, nós sabemos disso. Mas até quando isso é uma realidade para mim, quando isso é uma realidade para nós? Porque há momentos na nossa vida que nós caminhamos, que parece que esse Todo-Poderoso chega num limite.
E dali a nossa maneira que a gente fala, ou que a gente procede, ou às vezes uma tristeza no nosso olhar, revela que na verdade eu cheguei no limite do que eu acredito ser todo-poderoso. Então assim, existe o Todo-Poderoso, o Senhor, Ele é todo-poderoso, Ele é. Mas nós estamos num processo de conhecê-lo. Então aqui, nós estamos crescendo. Então uma questão lá que nós tínhamos algum problema atrás, hoje nós sabemos que Ele tem poder para operar, não é assim? Nós vivemos isso, né? Aí nós vivemos isso, mas aí chegamos numa situação que a gente olha e às vezes a gente fala assim, só Jesus. Mas quando a gente fala assim, só Jesus, é porque na verdade a gente acha que não vai ser. Porque já viu quando a gente ouve essa expressão só Jesus? Não é um só Jesus que é Jesus que vai operar. É o só Jesus que é assim, isso não tem jeito. É um só Jesus que é assim, isso aí só Jesus, cara. Isso aí só Jesus. Isso aí assim, isso aí a gente tentou demais, a gente orou demais, a gente buscou demais, a gente colocou na presença do Senhor, mas isso aí só Jesus. Ou seja, isso aí não vai, não dá, né? Porque a gente chegou no nosso limite do que a gente entende que Ele é todo poderoso. Então, olha como é que é necessário Deus ir se revelando para nós o quanto Ele é poderoso. Nós erramos por dois motivos. Por não conhecer a Escritura, e entenda-se, não conhecer Deus, não é a teologia da Escritura, nós erramos por não conhecer Deus e não conhecer o seu poder. Não é assim que Jesus falou aos fariseus? Vocês erram porque não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Então, todos os nossos erros, decepções, frustrações, batida de cabeça no poste, escorregão, tudo da vida do Rafael se resume a não conhecer Deus como Deus verdadeiramente é, ou seja, um conhecimento parcial de Deus e um conhecimento parcial do poder dele. Mas à medida que eu caminho, como diz Oséias, e prossigo em conhecer Ele e o seu poder, esse mesmo conhecimento vai liberando, vai me libertando e vai me levando a uma condição de realidade de uma pessoa verdadeiramente livre. Então assim, como é importante esse avançar, né? Como é importante esse crescer em Cristo. Esse aqui é a nossa referência, né? A gente vai reparar isso muito nos Salmos. Isso é uma coisa muito comum nos Salmos, não em todos, mas principalmente os Salmos de piedade e de súplica. Quando você começa a ler, e quando aquele salmista está redigindo o Salmo, normalmente ele começa o Salmo o quê? Desabafando. Ele normalmente começa o Salmo com a realidade dele aqui, desabafando. Porque estou eu demasiadamente aflito, né? O meu coração é só pele e osso, não consigo nem comer, não consigo dormir, né? O meu alimento são as minhas lágrimas, né? Me cubro de cinzas, né? E aí ele começa a falar o quê? Ele começa a falar a realidade daquilo que ele está vivendo, não é assim? Então, quando ele começa a orar, ele está olhando para quem? Para ele. Então ele está vomitando a realidade dele, o que é normal, não há problema nisso. Ele está vomitando a realidade dele, ele está colocando a condição dele, mas ele está olhando para quem? Para ele. Salmo de Asaf também acontece isso. É interessante, a gente estudou agora o último 102, isso acontece no versículo 12 lá, é muito interessante, que de repente ele para, olha e fala assim: mas tu, Senhor, porém, estás no trono para sempre, de geração em geração. Aí ele de repente para e passa a olhar para quem? Deus.
Aí ele faz essa declaração e fala assim: tu restaurarás a Sião, porque é chegado o tempo de juntar o teu povo, de erguer as pedras do santo muro. Então ele estava olhando para ele, passou a olhar para Deus. Quando ele passou a olhar para Deus, ele viu que existe uma vontade, um querer, e agora a oração que começou nele, que está em Deus, está direcionada ao propósito de Deus. Então olha o ciclo de como começa a oração. Comecei orando por uma coisa que eu estava atravessando. Dá-te pressa, Senhor, me socorre depressa. Mas todo esse depressa, todo esse é em função de mim. Aí, no meio da oração, o Espírito me conduz e abre os meus olhos e eu vejo que, independente de eu estar triste, alegre, bem ou mal na terra, existe alguém no alto e sublime trono que permanece constante, não muda, que é o Deus Todo-Poderoso. Quando ele tira a referência dele, coloca a referência dele em Deus, mesmo que a situação que ele está atravessando não tenha passado, as angústias que se apoderavam dele já caíram por terra. O ser humano está sentindo, entende? O ser humano está sentindo a dor, está pegando, a chapa está quente para ele. Mas a angústia, aquilo que se apodera, aquilo que faz ele definhar a alma, aquilo que faz ele olhar para baixo, para ele se deprimir, quando ele olha para o trono, aquela casca abre e cai. Entendeu? Ele está olhando para o trono. Do trono está vindo luz. Do trono está vindo virtude. Do trono está vindo uma verdade. Que existe um Deus Todo-Poderoso sentado naquele trono de eternidade a eternidade. E por mais que aqui a coisa mexa, lá não mexe. Então ele vai olhar para onde? Para onde mexe ou para onde é firme, constante. Então de onde me virá o socorro? Tem que vir dali. Não pode vir aqui de baixo, senão está babado, senão babou, perdi. Tem que vir dali, o socorro tem que vir dali. Eu tenho que colocar minha confiança no Senhor, não posso estribar, né, no meu entendimento, na minha inteligência, tem que vir dali, porque ali é porto seguro, ali é rochedo de salvação. Ali não mexe, ali não muda. Eu não, posso acordar amanhã mais bem-humorado, mal-humorado, me sentindo melhor ou pior, ali não muda. Quando o salmista dá de cara com essa realidade, a oração dele se inclina e ele passa a orar pelo propósito desse Deus, que era para restaurar Jerusalém. Não porque Jerusalém estava quebrada e ele estava na pista, mas porque é a vontade de Deus e o tempo chegado de Deus, e aí tudo que nós orarmos aqui na terra, segundo a vontade dele, será feito. Então agora a oração do salmista, ou a oração de um grupo de irmãos, não está sendo feita baseada nas suas necessidades, mas nas necessidades daquele que está no trono. Então, o foco da oração, na verdade, não é pedir aleatoriamente, mas é ser conduzido pelo Espírito de Deus a fim de saber o que está no coração desse Deus. Porque se for revelado o que está no coração desse Deus, a igreja vai orar segundo essa vontade e essas coisas vão acontecer na terra. Então é trazer o céu para a terra, de dentro do coração de Deus. E não orar aleatoriamente, chutando, não é chutando, mas eu vou falar de mim, assim, pedindo onde está doendo. Vou ser sincero, Rafael, pedindo onde está doendo, certo? Eu posso começar a minha oração assim, nós somos seres humanos, eu posso começar orando assim, onde está doendo. Mas no meio dessa oração, eu preciso encontrar o Espírito de Deus, ele precisa me conduzir e trocar as minhas palavras e me ensinar onde orar e falar, Rafael, vem por aqui, porque eu conheço o coração do Pai e posso te ensinar como orar e o que está no desígnio eterno dele para ser liberado. Porque se a terra orar segundo a vontade do céu, aquilo que Deus determinou será feito para a glória do nome dele. Opa, então, estamos, né? Não estamos mais preocupados com o filho.
aqui no caso do nosso irmão Abraão. Tem que ter um herdeiro, tem que resolver o problema. Tudo bem, nós temos os problemas. Deus é sensível aos nossos problemas. Ele cuida de nós, Ele provê tudo. A gente não está falando disso. A gente está falando que a conversa está trocada. Ele está falando assim, não, mas eu já tenho um herdeiro. O problema está resolvido. Mas calma aí, o teu está resolvido e o meu? Eu tenho uma aliança eterna, eu tenho um povo para estabelecer, eu tenho um rei, eu tenho um lombo, eu tenho algo para glorificar o meu nome. E aí? Conversa não está fechando. Porque tem alguma coisa na terra pedindo, mas não está batendo. O que você quer? Você resolveu o teu problema, mas o meu não está resolvido ainda. Eu te darei um filho. Porque eu quero dar, é a minha vontade e o meu propósito eterno. E eu vou fazer algo através dessa descendência. E se nós não estivermos alinhados com isso, nós vamos nos desencontrar entre necessidades e vontades diferentes. E Deus não chamou robô para a sua presença. Ele não falou assim, Rafael, mete o chicote nas costas, ai, eu não tenho vontade, não. Deus deseja que eu use a minha vontade para fazer a vontade dele. Porque Ele nos criou com vontade, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Deus não quer alguém robótico. Por quê, né? Miguelzinho sempre me perguntava, por que Adão comeu aquele fruto? Meu Deus! Por que Deus criou ele de todas as maneiras, mas ele não tinha nem mão para pegar aquele fruto? Porque Deus não criou um robô. Deus criou alguém com capacidade de escolher, com uma vontade livre, com um arbítrio livre. Porque se não tivesse o arbítrio livre, não seguiria segundo a sua imagem e a sua semelhança. A glória de ser a imagem e semelhança era de ter o poder livre de arbitrar e escolher. Aí está a glória, de deixar livre. E olha o que nos cabe. Dentro dessa liberdade, usar a nossa vontade para fazer a vontade do nosso Pai. Então aqui, o assunto, a oração, deu uma interferência. Eis Ismael diante de ti, está tranquilo, está tudo resolvido e tal. Não tem nada resolvido. Vai ser feito do jeito que eu estou determinando. Olha que coisa interessante, né? E aqui entra o quê? A fé, mas mais uma vez, não para conseguir obter aquilo que eu preciso, mas para que uma vez descobrindo que está no coração dele, possa caminhar nessa direção a fim de que isso se concretize na terra. Por isso é dito, sem fé é impossível agradar a Deus. É claro que a gente está no estudo da palavra, é claro que a gente pode falar da fé na questão, você tem fé para ser prático? Amém, tenho fé. É claro que a gente pode, da fé salvífica, da salvação, nós não, aqui como a gente tem a oportunidade de ter um tempinho e tal, e debulhar isso, a gente na verdade não está falando desses aspectos, a gente está falando mais da essência da coisa mesmo, do porquê da fé. Para que eu uso, para quem, e querendo agradar a quem? Ou para conseguir o quê? Então, são perguntas importantes da gente se fazer o tempo todo, né? Então esse Deus Todo-Poderoso quer que a sua igreja chegue a esse conhecimento. E para que a igreja do Senhor, né, para que esse povo chegue a esse conhecimento, vamos nós atravessar esses limites.
É como a gente caminhasse até um limite, dali a gente não fosse, e Deus tem que nos abraçar e romper aquela realidade. É como a gente fala assim, pô Deus, até aqui eu consegui andar, mas eu não sei como ir além. Não dá para mim. A gente se sente cansado, a gente se sente incapaz, impotente. Pô, até aqui a onda vinha, batia forte demais e tudo, mas agora, tipo assim, vai quebrar. Então Deus vem e se revela. Acalma a tempestade. Quem é esse que até o mar e a onda lhe obedece? A partir daquele dia, os discípulos estavam no barco, sabiam, mar e onda, meu irmão, Jesus fala, obedece na hora. Mas eles já tinham visto aquilo alguma vez na vida deles. E aquilo aconteceu com eles. Né? E isso aqui vai até chegar, no caso deles, um ponto ápice, quando eles veem o próprio mestre deles, que andou com eles, que curou, que salvou, que libertou, que fez maravilhas, preso numa cruz, e eles de longe ouvindo assim, entrega o meu espírito. E eles falaram assim, pô, por isso que eles mais uma vez chegaram aonde? Em um limite. O que o pessoal falou? Eu vou voltar para pescar, eu vou fazer tal coisa, eu vou tocar por aqui, eu vou para Emaú, eu vou para não sei para onde, né? Cada um vai onde o limite que estava, acabou. Agora, você imagina quando Deus vem de novo e rompe esse limite, e volta vivo, ressurreto, e aparece para eles e diz assim, olha, agora, vocês tinham visto pão, isso, agora, até a morte eu venci. Já vim lá de baixo. Disse Paulo, né? Nova Aliança, porque nem as garras da morte puderam segurar aquele homem. Você imagina agora isso para aqueles discípulos que estavam ali vivendo isso e registrando e escrevendo. Aquelas situações de perseguiu isso, aconteceu aquilo ali, aconteceu isso aqui. Não tem o mesmo teor quando a gente lê do que para a gente, porque eu estou em outra realidade bem aqui embaixo. Então algumas coisas saltam para a minha vida como grandes problemas. E para aquelas pessoas falam, pô, meu, Jesus venceu a morte, mas ele teve essa experiência, eu só sei. É bem diferente. Eu só sei que Jesus venceu a morte. Ele teve a experiência da ressurreição. Então, existe conhecimento, revelação e realidade. Certo? Conhecimento está ligado ao intelecto. Conhecer, é saber uma informação. Você pode chegar aqui e falar assim, ó, Deus é misericordioso, Deus é fiel. Muitas pessoas podem ter esse conhecimento, é um conhecimento. O conhecimento, ele é importante, porque nós temos uma razão, nós temos um intelecto, mas ele por si só, nada pode fazer pela gente. Por isso que tem cheio de gente que estuda a Bíblia, lê 40 vezes, 50 vezes, sabe tudo de cor e tudo, e quando ele está numa mínima situação, todo aquele conhecimento dele não ajuda ele naquele momento, né? É um conhecimento só de intelecto. Ainda que seja importante, ele por ele mesmo não faz nada, né? Aí vem a revelação. Eu costumo brincar assim com a juventude que é um estalo do conhecimento. Você fala assim, cara, isso mesmo. Dentro do teu coração parece que umas escamas são tiradas da vista e fala assim, cara, Deus é fiel mesmo, cara. Deus é fiel. E você fica falando igual um idiota e a outra pessoa não está entendendo o que você está falando, porque você está falando uma coisa que você está vendo diante de você, mas não pode encostar. Aquilo é verdade. Você quer encostar naquilo. Ninguém mais vai entender o que você está gritando. Porque você está recebendo uma revelação do Espírito. Uma revelação. É um conhecimento
Mas ele não é um conhecimento que está ligado somente, é um conhecimento que está ligado ao Espírito. E isso é por graça. Certo? Então Pedrão chega e fala assim, ó: Pai, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que Jesus falou assim? Você disse certinho, Pedrão, que não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Tu não leu em livro, parceiro, tu não viu, não chegou lá 10 passos para oração, 3 passos para mergulhar, 3 passos para vitória, tu não viu em lugar nenhum, desceu do céu e entrou no teu espírito, e você declarou isso. A revelação, passo fundamental na vida do discípulo, porque mostra que ele está recebendo do alto, não é de homem. Então a revelação é fundamental. Mas a revelação ainda é uma etapa. Porque a gente pode ter a revelação, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tá. Mas depois de 5 minutos a gente pode falar assim: pô, Jesus, esse papo aí de cruz, de morrer, isso aí não fortalece. Pô, a gente está aqui todo mundo encorajando um outro, se animando e tal. Agora você vai bradar aí várias coisas fazendo. Pô, não vem com notícia triste. O que Jesus disse para ele? Né? Arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas do meu Pai. Você na verdade não entende o todo. Tu está perdido. Entendeu? Tá, e esse ponto, mas o todo não se tem. E esse todo, ele vem com a realidade do Espírito. E é uma coisa também por graça, e que normalmente vem por experiências, dor e N momentos. É como algo que acontece no mundo físico, que é real, você ganha essa realidade dentro do seu espírito. Aquilo passa a ser uma realidade, aquilo é tão interessante que para a pessoa que está vivendo, né, fala assim: rapaz, mas os exércitos vêm aí. Não, mas Deus já deu livramento. Aquilo é uma realidade. Rapaz, mas nego vai jantar a gente aí. Não, mas quem está lá fora é maior do que o que a gente está aí dentro. Fica tranquilo. Aquilo é uma realidade. Aquela pessoa não está assim: Jesus agora mostra que é isso, agora Jesus opera, Senhor agora não sei o que. Não, ele não está tendo que buscar alguma. Aquilo é de fato real no espírito dele. E ele se move segundo essa realidade. É um outro degrau. Agora eu estou entendendo por que aquela menção a Elias. Porque quando Elias orava diante de alguma situação, ele usava exatamente essa expressão. Você quis lembrar. Está em 1 Reis. Lê, que eu não lembrei do português correto. Agora entra ela. Antes não dá para entender. Agora vem. Ele diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. O Espírito Santo queria isso. Quando você orar, você está possuindo essa realidade porque você está perante a face de Deus. Então você tem o conhecimento, a revelação, que vai trazer a realidade de quando você orar aquilo acontecer. Certo? Certo. Era isso que o Espírito Santo queria falar. Sem emenda nenhuma, não vou falar. Agora eu entendi. Então, assim, na verdade, Deus está chamando Abraão para quê? Para andar na presença. Isso aí. Irmão, a gente não está aqui querendo espiritualizar o todão, e a gente não está querendo beatificar nada. Nós mantemos a consciência da nossa miséria, da nossa falha,
os nossos familiares que vivem em casa nos ajudam isso o tempo todo, a lembrar quem nós somos mesmo, como somos dependentes de Deus, né? Como às vezes somos tremendamente falhos nessas mesmas questões que nós estamos falando aqui, mas a gente também não quer ficar atrás disso e se justificar nisso, né? Na verdade, o nosso chamado, que nós estamos sendo chamados, é para andar nessa presença. Veja bem, está aqui. Elias falou assim, ó, presença cuja a face estou, o rei está aqui, está do meu lado. Vamos supor, o rei está aqui, eu estou aqui. O rei está na presença? Não. Mas Elias está na presença? Tá. Então não é um lugar, um momento, um culto, é uma continuidade. É um momento contínuo. Então, é aquela história, pode ter várias pessoas e cada pessoa vai reagir nessa circunstância que está ali de uma forma. Mas como a gente vai reagir se de fato a gente estiver na presença mesmo, irmão? A nossa vida é melhor, não é? Mas é um melhor de verdade. Não é um melhor de coisinha boa que veio um tempinho de bênção e está melhor, que tem menos luta. Não é esse melhorzinho. É um melhor de verdade. Que gera uma realidade. Né? É uma realidade. Que Jesus viveu assim o tempo todo. Se a gente parar para refletir, como é que o Filho de Deus viveu o tempo todo? Eu só falo o que ouço meu Pai falar. E só faço aquilo que vejo meu Pai fazer. Então, é uma imagem aqui embaixo do que está acontecendo lá em cima. Né? Então, aí, olha só como é que aí o povo de Deus passa a ter um sentido realmente, né? Porque aí esse povo de Deus passa a representar esse Deus na terra e também a refletir a sua glória. Aí olha o nosso papel, como é que muda de figura. Então a gente foi chamado para ser crente? Não, não é isso. Então você imagina, tá Estevão lá, a pedra está quebrando, né? O cara está lá, né? Ele olha e fala o quê? Caramba, eu vejo o Pai, eu vejo a glória e vejo o Filho de Deus ao seu lado. Quem viu isso? Ele. Mas o registro bíblico diz que quem estava em volta dele olhava para quem? Para ele. E dizia que via o que nele? O rosto dele brilhando como um anjo. Então, ele está olhando para o céu. Essa luz está vindo nele. E essa luz que vem nele reflete aonde? Na terra. Quem está na terra não vai ver o céu aberto. Quem está na terra não vai ver o alto e sublime trono. Mas quem anda na presença vai ver o sublime trono. Para quê? Para que a terra possa ver o trono refletido em nós. É o que Paulo falou. O reflexo da glória de Cristo em nós. Então, não fomos chamados para ser crente ou para fazer as coisas certas. Existe algo muito maior do que só acertar, do que só não errar, do que só fazer a coisa direitinha, do que só dar um bom testemunho. Algo que vai muito mais além. Caminhar sobre os nossos ombros, representando um Deus invisível, que as pessoas não podem ver e que não tem nem muito como a gente explicar. Porque como é que você vai explicar? Como é que você vai explicar que o teu Deus nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz e é um carpinteiro? Ele é o Deus do universo. Vai explicar isso para quem? Quem é que vai acreditar em você? Não vai, pô. Claro que não vai. Agora, ele pode acreditar na mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Só que esse Evangelho, imagina, é uma mensagem, mas ele é uma obra também. Ele não são palavras isoladas. Ele é a obra de um Deus que se encarnou homem. Quando a gente está contando isso, a gente não está falando assim, ó, Deus fez isso. A gente está contando a história de um Deus que se encarnou e que fez algo. A gente está testemunhando a respeito de uma obra. E quando a gente fala aqui na terra,
a respeito dessa obra. E hoje ele está no céu. Você imagina o que é essa glória. Imagina o que é essa glória. Porque o céu está ouvindo, a terra contando o que o Deus homem fez quando esteve nela. E quando essas pessoas ouvem essa mensagem e elas creem, o que acontece? O pecador arrependido ali, o céu faz o quê? O céu se alegra, o céu abre, o céu festeja. A gente tem aquela ideia do céu mais assim, mas diz que há festa no céu. Na terra está se falando a respeito daquilo que o Deus encarnado fez quando esteve aqui. Uma coisa que é uma loucura, nascer num estábulo e morrer numa cruz, e ser um carpinteiro, mas ser o dono do universo e ter todo o poder em suas mãos. Então Deus pega o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, e faz todas as coisas parecerem loucas aos olhos dos próprios homens, para que todos eles só possam ser salvos pela pregação da fé do Evangelho. Ninguém entra em porta nenhuma que não seja por meio da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Não tem outro caminho vivo e verdadeiro para que o homem perdido possa se reatar ao seu Pai. E nós somos mensageiros dessa reconciliação. E para isso, ou seja, não estou aqui, Abraão, para resolver o problema do teu filho, parceiro. Tu não entendeu ainda. A gente está orando aqui, a oração está meio trocada. Vou dar uma acertada aqui no rádio. O que é acertada no rádio? É mandar uma tribulaçãozinha no Rafael. Vou dar uma acertada aqui no rádio. E pai! Pegou, agora pegou. Para aí que pegou. Pegou rapidinho, irmão, né? Pegou rapidinho, irmão. Alinhou. Aí eu, já entendi. Pá, aquele negócio esquece, isso também. Pá, tá alinhado. E a gente precisa entender que a sintonia não dá para mudar a rádio. O dono da rádio é ele, não dá para, querer mudar a estação. Então, o chamado, na verdade, é o seguinte: Abraão, te chamei para você andar na minha presença. Tenho algo grande para fazer na terra. Tenho promessas antes das tuas. E isso eu digo uma coisa que, meu irmão, como eu tomei na cabeça na minha vida. Como eu tomei na cabeça. Eu ouvi as promessinhas de Deus e tal. Aí eu ficava assim, caramba, não sei o quê. Aí eu achava, que tipo assim, tinha todo tem todo o plano de Deus para a nossa vida. É claro que tem, mas eu entendi isso da maneira errada. Tem da maneira de Deus, não da minha. Aí eu ficava orquestrando tudo da minha vida assim, Eu não conseguia entender que, tipo assim, tudo isso estava pronto antes de eu entrar em cenário. Que não tem como ficar mudando nada. Deus, mas isso aqui está quase perfeito. Mas se mandar isso aqui, será que aquilo é isso mesmo? Não. O que Deus está prometendo a Abraão está dentro da promessa que ele fez a Adão e Eva. Está dentro da promessa que ele fez a Noé. As promessas vão saindo, umas de dentro da outra, harmoniosamente coligadas e perfeitas. Existe um descendente aqui que vai sair. Esse descendente, ele está passando aqui. Quando eu prometo algo aqui, eu estou confirmando o que eu prometi ali e estou ratificando e ampliando a visão do meu plano perfeito e eterno. É isso que Deus está fazendo. Então não tem como chegar e ficar falando, filho e tal. Eu queria desenrolar minha necessidade no meio do evangelho, atravessando o universo. Eu vou ser atropelado. Só fui chamado para me encaixar dentro do ônibus. Se eu quiser mudar o banco, eu vou ser jogado pela janela. Eu entro e sento, irmão. Eu fui chamado para sentar e acabou. Se eu me mover muito, ele me joga pela janela. Então não vai mudar, não vai. Deus não vai mudar, não. Quando a pessoa fala assim, Deus muda as leis para um servo. Isso é possível. Mas Deus não está mudando as leis por causa da vaidade do Rafael. Deus já estava no seu plano proposto mudar as leis. Só precisava do instrumento do jumentinho do Rafael para usar para mudar a lei. Entendeu? Se Deus vai fazer o que fez com Esther, não é por causa da moral que o crente tem. É por causa do seu santo nome e da glória que ele tem e que ele é. Então, quem topa, entende? Pô, tô dentro, eu sou pá miserável, eu vou pá com o meu pozinho e ficar. O que tiver para fazer,
que Jesus falou? Serve inútil sem valor. Fiz, pá, acabou. Show de bola, porque o que acontece no final? Quando a gente fecha esse raciocínio aqui, que é super normal, claro. Olhando isso aqui, eu vejo Abraão, zilhões de vezes ainda eu faço isso aqui errado. Mas se a gente parar para pensar e falar assim, pô, qual é a nossa sensação? Nossa sensação normalmente é assim, ó. O papo nosso de crente é assim. Começou o culto lá. Pai, essa semana foi bênção, vitória, pai, evangelizei 2. Pô, Deus me usou para aquilo e tal. O irmão começa a louvar lá, eu, glória! Pá, daqui. Essa semana foi pista, parceiro. Pista, só confusão, briga em casa, não sei o que, papapá. Calma aí. Estou louvando a quem? Eu estou louvando a Deus ou o meu estado que eu me encontro sempre? Estou na moralzinha, sou usado, aí eu pulo, dou glória, rodo. Estou na pista, estou na M, o que acontece? Fico sentadinho? O que eu entendo pela Escritura é o seguinte: se nós formos chamados para louvar a Deus e dar glória a Ele, parceiro, eu posso estar na capa, meu irmão. Ele é merecedor de papo. Aleluia. Ele é merecedor. Vou abrir minha boca e vou entregar o meu louvor. Eu posso estar na capa, mas Ele é Deus Todo-Poderoso, assentado sobre o trono. Isso é louvar a Deus. O resto é principalmente crente. Para a gente fazer um cultinho maneiro, para sentir bem. Mas se tirar isso, não é isso. Claro que não é. A maioria das coisas a gente está fazendo para quem? Está fazendo para mim mesmo. Enquanto o calor estou fazendo para Deus. Aí tem que ficar batendo de cara para entender que eu não estou fazendo para Deus. Estou fazendo para mim. Que a paradinha deu certo. Deus está usando. Não sei o que. Aí as coisas formatazinhas. Aí quando pega lá... Então, na verdade, o que Deus está chamando não é esse tipo de chamado. Deus não está chamando para o Rafael andar dessa forma. Assim, Rafa, anda na minha presença, parceiro. Está na capa, anda na minha presença. Meu irmão, está a 100 por 1, multiplicando bênção, anda na minha presença. Sai do referencial, para de olhar para você. Porque se você olhar para você, cara, uma hora tu vai tirar onda andando sobre a água e outra hora tu vai estar afundando pedindo socorro. Para de olhar para você, olha para mim. Eu sou o autor e consumador da tua fé, cara. Eu que te preparei essa salvação, cara. Eu é que fui atrás de você. Eu é que derramei o sangue. Eu é que te limpei, te dei uma boa consciência, troquei as suas vestes, coloquei meu espírito e te ensino a minha palavra, cara. Tu quer dialogar o que comigo, cara? O que você quer ficar falando? Para com isso, sossega, rapaz. Dá uma sossegada. Anda na minha presença. É só isso, é simples a paradinha. A paradinha é simples, não é para ficar de cabeça para baixo. É só, Rafa, para você andar na minha presença. E aí eu fico lá, batendo meu cabeção para lá e para cá, quando na verdade... todas essas frustrações, tristeza, decepção, ou até as alegrias, reflexo muito de estar olhando para mim, do momento bom ou ruim de vida que a gente pode estar tendo naquele momento, né? Então assim, ele disse a Abraão, sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. O resto é com eu sou e com todo poderoso, né? Então assim, imagina, quando eu fico pensando nisso, pensando assim, imagina a nossa responsabilidade, né? Assim, como às vezes a gente tem tudo, eu me pego assim, como tem tudo e dá mole. Assim, a gente tem tudo para rir e dá mole. A gente tem tudo, tem tudo. Salmo 102 fala que o cara gritou por socorro. Ele fala o quê? Que a voz dele subiu no alto trono, Deus ouviu. Irmão, Deus não é surdo. Outro dia o irmão estava falando que ali, que o gemido do povo foi o quê? Subiu, Deus não ouviu o gemido do povo.
Quarta-feira passada, Deus não viu Agar fugindo. Deus ouve, Deus vê. Deus está atento a tudo, Deus está presente em tudo. Deus está olhando a entrada e a saída da nossa vida em todos os momentos. Só que em vez da gente dar aquela gemida para andar na presença mesmo, putz, sai aquela atitude nossa que não é fechamento, não casa. É aquela atitude assim, pô, deixa Ismael aí. Pô, o cara ainda tá em Ismael, parceiro, esse Rafael tá atrasado demais. O maluco ainda tá preocupado com Ismael. Que parada é essa? Eu querendo avançar na vida do cara, o cara tá preparado com Ismael, meu. Um nego para ficar lá, para ter um herdeiro. Então, na verdade, ele precisa criar situações para isso aqui. Para você seguir, pô. Aí não tem jeito. Viva assim, mete a chave de grife e força aí, parceiro. Vai lá. Vamos ver se vai melhorar. Meu irmão, quando ela torce, a chave do céu não é mão da terra não, hein? Quando dá aquela girada assim, vai chamando, amigo, fica no prumo. Tu bota o pruminho aqui, ó. Deixa eu ver o caboclinho aqui que tava falando aqui. Tá no prumo, parceiro, aí, pô. Mas, ó. Mas o engraçado, né? Tudo isso por nossa causa. Não por causa do Senhor. Porque o Senhor não jamais vai querer isso. Né? Porque às vezes quando eu compartilho aqui, porque a gente tem mais liberdade, mas alguns irmãos às vezes me limitam a compartilhar, porque a pessoa fala assim, Rafael, que isso, cara? Você está falando que, pô, Deus está apertando isso e tal, tá naqueles papos de crente doido? Eu falei, não, cara, não tem papo de crente doido. Eu estou no papo do Deus amoroso. Eu estou no papo do Deus olhando uma coisa dentro do coração do Rafael e vendo que aquilo é ruim. Aquilo vai dar ruim. Aquilo vai dar ruim. Aí ele vai meter uma outra parada que é pá! Só que esse pá que a gente fala assim, por que isso? Por que é Deus? Porque Deus não está preocupado com o pá, Deus está preocupado em arrancar com essa parada aqui que vai dar. Entende? Então ele aperta legal a gente em várias áreas da nossa vida, para quê? Para nos tirar coisas que realmente podem nos danificar. Fica sem perdoar alguém, parceiro. Não, Deus aperta. Ele sabe que aquilo vai criar uma raiz de amargura, ele sabe que aquilo vai entrar no coração, ele sabe que aquilo vai começar a contaminar. Você acha que o Espírito Santo vai deixar aquela raiz começar a crescer no coração do filho dele e tomar tudo? Pô, manda martelo, parceiro. Manda marreta no caboclo. Aí você fala assim, que isso? Mas essa marreta é uma coisa... Aí quando a gente olha, a gente faz isso com o nosso filho, é uma coisa boa. Porque esse pequeno sofrimento do que a gente está falando, na verdade é só empurrar a pessoa para ela resolver uma coisa, para ela poder pedir perdão para o sujeito, porque aquilo é um forte ponto de apoio de Satanás no coração dela. Então assim, com tudo aquilo ali, na verdade o carnegão que está saindo lá de dentro é o que é ruim, isso a gente não vê. A gente só olha o Deus apertando. Mas esse Deus apertando é o quê? Para sair o que está ruim, irmão, porque Deus não tem prazer em ver ninguém derramando uma lágrima. Agora, ele faz o Rafael derramar uma lágrima, se ele precisar tirar o quê? Um carnegão dele. Porque senão, entra no sangue e contamina tudo e depois ele está todo lá. Então ele não vai pensar duas vezes em apertar meu carnegão. Mas ele não tem prazer. Então a gente não está falando de um sofrimento sem propósito, a gente não está falando de que Deus é assim, que Deus é aperto, que às vezes as pessoas exageram mesmo, né? A pessoa quando não tem a compreensão do todo, ela fica só marreta, né? Marreta aqui, marreta ali, marreta todo mundo, mas a gente não está falando de marreta, a gente não está falando de sofrimento sem sentido, não, a gente está falando do seguinte, anda na minha presença, você está guardado, parceiro. Se você sair da minha presença, é o que o Senhor falava aqui, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, livro de Juízes. Se tu sair da minha presença, cara, você vai entrar em Deuteronômio 28, parceiro. Você vai entrar por um caminho e vai sair por 7. O fruto do teu ventre vai ser maldito. Pusta, febre, tifóide, tudo isso. Lê lá a relação. Vai ser brinquedo, parceiro. Você acha que Deus vai ter prazer? Não vai. Então pega os filisteus e bota 13 anos nas costas do maluco. O que acontece com 13 anos de filisteu nas costas?
o gemido chega, não é assim? Quando o gemido chega, o que Deus faz? Envia o libertador na hora. O que é isso, irmão? Um processo de aprendizagem e de um Deus amoroso mostrando que só há um lugar seguro para se viver, a sua presença. E que nada, nenhuma circunstância ele o faz por prazer, não faz, porque ele é o próprio amor. Mas ele não tem nenhum problema em castigar as rebeliões do Rafael. Nenhum. Ele pega e senta a vara bonito. Por quê? Porque ele não é como a gente que é emocional. Ele sabe que aquela disciplina vai produzir frutos pacíficos de justiça. Ela sabe que aquela disciplina vai fazer com que aquela pessoa ande em degraus mais elevados e compreenda que aqueles antigos caminhos são caminhos que não devem ser mais pisados. Então, assim, só para a gente separar, para não ficar uma coisa que pareça ser radical, porque não é, né? É uma coisa centrada no amor, né? Então, vamos fechar rapidinho, então. Então, ele, na verdade, vai gerar agora uma marca. Então, pela primeira vez aqui, aparece a marca física no povo de Israel. Aqui começa o processo de circuncisão, né? Então, para quem não sabe, quem não leu, não tem contato com os judeus, todos os judeus são circuncidados. O Pedrinho, por exemplo, se fosse um judeu, com 8 anos, ia chegar lá, puxar o prepúcio dele, do pênis dele, cortar. Hoje você corta com uma tesoura, mas na época era uma faca de pedra, imagina, então inflamava, né? Então, quando você puxa a pele do prepúcio masculino e corta, fica o que aqui na mão direita? Um anel de carne, assim, um anel certinho de carne. Esse anel era a aliança entre Deus e os homens. E isso aqui era jogado na terra, mas ficava no prepúcio masculino do homem aquela marca. Então, aqui temos a aliança. E como a aliança era de geração em geração, o que acontecia? Na verdade, você tinha um prepúcio masculino marcado aqui. Quando essa pessoa crescia e casava e ia ter filhos, o que acontecia? O sêmen passa por dentro o quê? Do anel, da aliança. Mostrando que os descendentes, como ele falou aqui, falou Abraão, que os descendentes estariam lá. Antes de o Rafael ter 39 anos, ele tinha 1 ano. Antes dele ter, ele estava um sêmenzinho lá. Estava lá no saquinho de papai. Né? Para lá. Quando eu passei, amigão, isso no tempo dos judeus, passei por dentro dessa aliança. Olha que coisa linda. E fui colocado no útero da minha mãe, formei um zigoto e comecei a crescer. A gente recebeu um corpo, tal, começamos a crescer. Já parte dessa aliança que papai tinha aqui com o Senhor. Então ele, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele fala muito, os Deus de nossos pais. Então isso era uma marca física de pertencimento. Então, assim, aquele homem ou aquele povo pertence a esse Deus. É propriedade desse Deus. Quando olhava a marca, e é judeu, o que ele estava querendo dizer? E pertence ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era uma marca, né, que tinha essa função de designar. Então, Abraão faz essa marca com 99 anos de idade. Ismael já estava nascido, então faz com 13. Isaac ainda vai fazer quando nascesse com 8 dias. Né? E a partir dali, todo judeu passa a fazer essa marca. Inclusive, a gente vê no livro de Lucas, o próprio Jesus, com 8 anos de idade, faz a mesma marca da circuncisão. Né? O que a gente percebe quando Paulo coloca essa questão da circuncisão, quando os judeus usavam, porque os judeus quiseram impor isso aos gentios, né? E aí Paulo traz essa revelação claramente, dizendo que o circunciso não é circunciso na carne, mas se ele é circunciso de coração.
Então também existe uma marca. Só que a marca da antiga aliança é física e a marca da nova aliança é espiritual. A gente às vezes olha para o outro, não consegue ver que, por exemplo, olha para minha irmã. Com meus olhos normais eu não consigo ver o Espírito de Deus dentro dela. Mas deixa você andar na rua de demônio passando ali, quando baixa o olho do servo de Deus, você não vê o Espírito de Deus lá dentro. Então é uma marca. Paulo disse que é um penhor. Então a gente às vezes não tem noção da marca que a gente recebeu. Uma marca que não pode se ver fisicamente, mas ela pode ser vista espiritualmente. E marca tem uma simbologia muito forte na Bíblia. Quando passou o anjo destruidor, ele via a marca do sangue, ele não tocava. Por causa da marca. Então, como é importante quando alguém recebe essa marca. Ou seja, a nova aliança, claramente, né? Quando alguém recebe o Espírito de Cristo num processo de conversão. Olha que coisa interessante, né? Às vezes essas coisas passam assim nos dias atuais, né? E essa marca, ela passa a ter uma referência quando a gente passa a andar na presença do Senhor. Essa maneira como o Senhor falou. Imagina, o mundo espiritual, né? ele na verdade é mais real do que a madeira que a gente pode tocar aqui, né? É que como a gente não vê, dá a impressão de que não é real, né? Mas quando você ouve os testemunhos de alguns irmãos, domingo até o pastor estava falando isso, que vieram, né? Umbanda, Quimbanda, Santos Macumba, às vezes quando eles vão fazer um trabalho num corpo que eles vão mexer, o que acontece? O demônio manifesta nele e fala assim: nesse corpo não mexe. Irmão, tem papo de 5 mil enterrado aqui, como é que esse corpo não mexe? Quem está vendo a marca? O cara que está ali? Não, o espírito maligno. O espírito maligno tem que ver. Às vezes uma pessoa vai parar no centro meio perdida, já viu isso? Às vezes manifesta que ela fala assim: você não é daqui. Ou a pessoa está meio desviada assim, né? Opa! Quer dizer, nem ela tem a consciência da marca que ela... Às vezes ela pode estar... Às vezes pode estar passando um momento difícil, às vezes pode estar brincando com a situação, mas às vezes pode ter passado uma grande fatalidade mesmo. A gente não tem como julgar os motivos. Mas a verdade é que o mundo espiritual é real. Então, os filhos de Cefa falaram assim: pô, legal esse negócio de Paulo, hein? Expulsar demônio e tal. Chegou para o endemoniado e falou assim: em nome de Jesus, em nome de Paulo, eu te repreendo. Aí o demônio virou para ele. Eu fico imaginando essa cena: o demônio do lado, o demônio virou para ele e falou assim: pô, Jesus, eu sei muito bem quem é. Paulo, eu também conheço. Olha que interessante que ele falou. Ele falou que conhecia Paulo. Mas ele não é um espírito imundo? Mas ele conhecia. Porque o mundo espiritual está de olho. Mas ele falou assim: parceirinho, você, não entendi qual é. Estou te olhando e não estou vendo marca. Sentou, ele apoia nele. Falou que até as roupas ficaram rasgadas. Porque ele quis brincar de uma coisa espiritual no físico. Que na verdade, o inferno, pensa bem, irmão, o inferno está lá, ó, lá embaixo. Lá embaixo, força de expressão. Todo dia tramando alguma coisa contra a minha vida e a tua vida. Porque não diz que ele anda ao nosso... Mas é uma forma de expressão, né? Como é que você acha que o inimigo... A gente não gosta muito de falar dessa questão do inimigo para não... Mas só em termos estratégicos, para a gente alinhar com o Paulo, que ele diz para a gente não ser ignorante em relação às astutas ciladas do nosso inimigo. O inferno está lá. Vai tentar preparar um acidente, um laço, uma briga, uma contenda, uma palavra mal colocada, maldita, ele já torce e já bota na boca do outro assim, e pai deu aquela confusão, ele já traz a outra situação, ele está trabalhando. Ele vai trabalhar assim, e muito, escuta, e muito em cima de sentimento. Muito em cima de sentimento.
muito. E sentimentos extremistas. Tipo, ao mesmo tempo, odeio, tô irado, ou é paixão, é não sei o que, ou é isso, é aquilo. Passou, falou um negócio, não, você me disse isso, não, mas não foi isso que eu quis dizer, não, você vai. Momentos de explosão de tudo isso, ele vai o tempo todo trabalhar. Mas ao mesmo tempo, lembra lá do Antigo Testamento, que Deus entregava as estratégias tudo a Eliseu? Ficava lá o rei da Síria doidinho lá, falou, pô, tem alguém aqui que é o 7, porque quando a gente chega lá o negócio está entregue. Tinha o anjo do Senhor lá que ia lá e entregava tudo, o Senhor entregava tudo. Aí que chegava lá, eles estavam preparados. Então olha só, eu não preciso temer o inferno, porque tudo que ele estiver preparando, o Senhor vai fazer o quê? Vai revelar, como ele fez hoje, vai dar livramento e vai guardar. Eu preciso temer o Senhor e andar na presença dele. Isso sim. Eu preciso temer ele e entender que é ele que eu não posso brincar. Né? Assim, Deus sabe, é igual filho, né? Ele é muito difícil, você sabe quando brinca ou não brinca, você sabe quando teu filho passou daquele limite ou não passou. Ele sabe também. Tipo assim, ele sabe quando foi a coisa, não, eu vi. Ou quando foi a paradinha e fala, não, ó, pá, aí tu já vai entender que não é mais para fazer, beleza, né? Então assim, isso faz também a gente ter esse nosso referencial para lá, né? Então tem a questão da marca da circuncisão, e aí ele fecha com a ampliação da promessa, né? Ele atende o pedido, Deus é tão bom que diz aqui no versículo, ele atende o pedido de Abraão, ele atende a questão de Ismael, mas ele diz, ó, vou atender o que você quer. Isso é uma coisa impressionante. Ele fala assim, eu vou atender o que está... Parceiro, não é isso, meu plano não é esse, meu propósito não é esse, o meu propósito eterno vai ser com Isaac, daqui, ó, na primavera eu vou voltar, Sarai vai estar grávida e tudo, mas eu vou atender o teu pedido com Ismael. Eu vou fazer dele uma grande nação e ele vai ter 12 príncipes. Isso assim, eu não consigo entender esse amor, porque não precisava responder isso, né? Ele é Deus, ele podia dar um portão ali e acabou. Né? Mas eu vou atender teu pedido. Não da sua maneira, mas eu vou atender esse teu pedido. Eu vou guardar essa situação. Eu tô olhando essa situação com carinho. Isso mostra que não é um Deus tirano, não é um Deus impessoal, é um Deus relacional. Ele é Deus e como autoridade é todo poderoso, mas também deseja se relacionar em amor. Também deseja surpreender um filho dele. Também deseja fazer um sorriso surgir no filho dele, embora sem perder a sua soberania e todo o seu poder. Então ele não é aquele impessoal, porque ele se importa. Ele vê a Sarai fugindo, ele ouve, ele intervém, mas ele também não é aquele, como as pessoas colocam, um bibelozinho, vai fazer tudo o que eu quero. E esse equilíbrio, né? Ou seja, conhecer ele como ele verdadeiramente é, né? Que é o grande desafio do discípulo, né? Então ele fecha o capítulo, né? Fazendo a circuncisão em toda a família dele, né? A partir dali então essa prática é adotada, né? E a partir desse momento nós paramos de chamar Abraão de Abraão e ele passa a ser Abraão. Paramos de chamar Sarai de Sarai, ela passa a ser Sara, né? E aí essa marca vem junto com a mudança de nome. O que a gente falou da marca? A marca significa propriedade. E dar nome significa quem tem poder. Só existem na antiga aliança só existiam duas pessoas capazes de dar nome. Ou o pai, ou o rei que conquistava o local. Então, Nabucodonosor, tomei todo mundo, trouxe para cá. Meu irmão, agora teu nome não é mais Daniel, teu nome agora é Belsazar, você é Mesaque. Então, quem dá nome é quem tem poder. Então, o que está acontecendo aqui? Deus agora está dando o nome. O primeiro nome quem deu? Tera. Agora, esse nome, quem está dando é Deus. Então, vem a marca física mostrando a propriedade, vem a mudança de nome mostrando que ele é meu dono,
Ou seja, ao mesmo tempo ele é o rei que entrou na minha vida e me conquistou, e ao mesmo tempo ele é o meu pai que me fez nascer de novo. É por isso que todos nós, lá em Apocalipse, receberemos uma pedrinha com o novo, porque eu me chamo Rafael, porque um dia aquela senhora ali decidiu colocar. Você também, seu pai e sua mãe, cada um de nós. Mas quando chegarmos lá, ele vai falar assim, aí ó, teu nome agora é esse aqui, ó. Eu estou te dando. Você não é Rafael, não. Eu estou te dando. Esse é o modo como eu vou te chamar por toda a eternidade. Sou o rei que te conquistou e sou o pai que te gerou pela água e pelo Espírito. Toma o teu nome. Olha que coisa linda quando a gente percebe tudo isso de Deus em função de quê? De homens, né? De um povo, né? Que ele busca estabelecer. Assim a gente fecha o 17, irmãos, e se o Senhor permitir, 18, né? Se algum irmão puder